Nós vamos continuar com o nosso tema. Eu gostaria, nós estávamos falando sobre a questão do nosso Santo Padre, o Papa, a preocupação dele com a dignidade da pessoa humana como um todo, homem, mulher, criança, jovem, e a devastação da Amazônia. E aí entra exatamente o que vai ser o nosso tema para o ano que vem na Romaria das Águas e das Terras, lá no Irani, né? No dia 11 de setembro do ano que vem. E nós vimos que o planeta está assim mudando, então nós teremos que dar sugestões e temos que estar envolvidos o quanto mais para isso, para nós vivermos esta vida digna. Não sei o que você tem a dizer sobre isso, e inclusive o tema forte vai ser a sustentabilidade do nosso planeta para o futuro, nessa Romaria da Terra e das Águas do ano que vem. Não sei se você já deve estar sabendo disso aí e está por dentro. Então, como é que você vê isso aí? Se tem alguma coisa para dizer para nós sobre essa preocupação que a igreja tem com isso? A juventude da Diocese já está se mobilizando para esse dia, em setembro, para que a gente possa mostrar a cara da juventude também, que está preocupada sim com os acontecimentos que vem com esses anos, né, a devastação da floresta lá. E principalmente porque a juventude, a geração que vai aproveitar o planeta, que vai estar inserida aqui, a juventude e seus filhos, né? Então cabe a nós lutar por aquilo que é nosso, né? Não deixar que exterminem do jeito que estão exterminando. E essa também é uma violência contra a juventude, não só contra a juventude, mas contra toda a humanidade. Mas a gente encara como uma das principais violências da juventude, pois está acabando com o meio de viver, né? Aonde a juventude vive, aonde ela sonha, aonde ela busca suas utopias. E sem o nosso planeta não podemos realizar nenhum deles, né? Nenhum dos nossos sonhos. Por causa disso, Vanderlei, aqui nós temos uma preocupação da igreja quanto à espiritualidade e eclesiologia, principalmente a juventude católica ligada às autoridades do Papa. E nós vemos muitas vezes hoje o Santo Padre, o Papa, os últimos papas, o que fizeram? Bento XVI está fazendo, pediu perdão para as outras religiões, as coisas erradas que aconteceram na igreja. João Paulo II, nosso Papa antecessor, hoje em memória, ele ajoelhava sempre quando ele ia visitar um país, ele beijava o chão lá onde ele chegava para trazer a paz para todos os povos. Então nós vemos às vezes muitas críticas e nós vamos atrás de críticas que são destrutivas. E aqui a igreja está preocupada que de fato nós estejamos ligados ao Papa, aos bispos, à igreja, e seguimos sob a orientação dos nossos pastores, o Colégio Apostólico, essa doutrina que eles nos ensinam. Então nós verdadeiramente somos igreja, somos verdadeiramente jovens cristãos, seguirmos a doutrina pregada pela igreja. Então nós não podemos desprezar a nossa igreja, mas devemos viver a caridade. Como é que você vê que deve acontecer essa caridade? O objetivo da Pastoral da Juventude é jovens evangelizando outros jovens, né? Para que se torne mais significativo. Pois um jovem escutar de Jesus Cristo, escutar a palavra de Deus de outro jovem, se torna mais significativo porque é outro semelhante a ele, né? É jovem, é a mesma linguagem. Então nosso principal objetivo é que os jovens possam se evangelizar enquanto vai acontecendo a sua formação. E com o método, a gente tem um método de ver, julgar, agir, celebrar, que a gente adotou na Pastoral da Juventude. E em qualquer elemento da sociedade, mudança que a gente queira, a gente segue esses métodos. Que o ver é o que está acontecendo, a gente, né, fazer uma leitura prévia do que está acontecendo. O julgar
é o porquê que está acontecendo, né? E o agir é a gente realmente efetivar uma ação para que mude aquela situação, para que a gente tente, né, uma conscientização, uma mudança até mesmo física, moral, enfim, né? Então, o agir. E o celebrar é realmente a gente vivenciar aquilo com o nosso Pai Celeste, né? Com Deus, aquilo que nos deu força, né? É Ele que nos dá força para fazer todos esses processos, né? Sem Ele a gente não vai conseguir. Então vamos celebrar aquilo que a Pastoral da Juventude conseguiu, né? Por isso o mais importante até mesmo é o celebrar, né? É fazer essa parte da partilha, da vivência, do agradecimento. Na catequese, na liturgia, isso é importantíssimo. Porque, olha, eu sempre admirei o grupo de jovens. Eu nasci na roça, me criei lá até 25 anos e fui depois estudar de 25 anos, começando na 5ª série. Mas eu sempre estava entrosado na comunidade, na liturgia, na catequese. E isso me fez pensar diferente do que eu estava pensando antes. Então o jovem, ele deve se interessar em catequizar. Por que ele deve se interessar? Aquilo que você está fazendo, evangelizar outro jovem através da catequese, através da liturgia. Por exemplo, nós, quando tem o grupo de jovens aqui, sempre é uma missa que nós podemos observar, muito alegre, muito feliz, muito animada. Então, o jovem deve ser de fato alguém entrosado na vida da igreja, na vida eclesial, assim entrosado no Evangelho e crescer sempre mais. Porque por causa disso, para mim, foi muito importante a catequese. Que na catequese, você catequizando, você levando o Evangelho, a boa nova de Jesus para os outros jovens, você se obriga a se aprofundar nos conhecimentos da vida ética, da vida religiosa, principalmente da vida religiosa, da vida cristã, lendo a palavra de Deus, o Evangelho. Você é convidado a rezar junto com os jovens, a descobrir o que de fato o jovem pensa da igreja. Agora, muitas vezes não se deu oportunidade, agora nós estamos vendo que um dos grandes temas, opção preferencial pelos pobres, pelos jovens, pelas crianças na América Latina, principalmente de Puebla para cá. Então isso é importante, que o jovem esteja bem entrosado na vida, e ele depende dele o futuro da nossa igreja, né? Se o jovem não se entrosar, não adianta fazer críticas destrutivas, criticar o padre, criticar a igreja, criticar o que nós temos, mas ajudar a dar ideias, a dar sugestões, a dialogar dentro da igreja e assim viver uma igreja, o futuro da igreja mais promissor. É isso que a igreja quer, que o Evangelho aconteça. E ele exatamente acontece através das pessoas simples, né? Hoje a gente, com 25 anos de padre, a gente percebe o quanto foi importante o encontro de jovens que vocês fazem, né? Então não sei se vocês têm mais encontros esse ano de jovens, mas esses dias, o último que a gente participou, o encontro de jovens da paróquia, foi assim extremamente importante, muito sugestivo, e o jovem, a gente viu que se sentiu muito bem nesse encontro. São os espaços, né, que a juventude precisa. A juventude, o dinamismo da juventude quer mostrar-se, né? Estou aqui, olhe para mim. A juventude precisa de um espaço, e a Pastoral da Juventude quer ser esse espaço, né? Um espaço de Deus com o jovem, uma ligação direta, né? Através da evangelização dos próprios jovens. Como diz a frase de São Francisco, né? Evangelize sempre, se necessário, utilize palavras. É isso que a gente quer dos nossos jovens, né? Que não precise só ficar falando, mas pela conduta dele, pela vivência cristã, que ele possa evangelizar outras pessoas. Porque outro jovem vai estar vendo um jovem que participa de movimentos da igreja, vai estar vendo que ele tem uma conduta diferente, uma consciência mais crítica.
Então, quem sabe não possa despertar o interesse desse outro jovem que às vezes está lá numa escola, está lá na comunidade, sem perspectiva de vida, né? Então, vem nesse jovem uma segurança, né? Um ponto de partida, um ponto de acolhida, né? Então, a Pastoral da Juventude busca sempre com nossas atividades, com nossos encontros, mostrar esse protagonismo juvenil, essa maneira jovem de vivenciar e de participar da igreja, sempre com entusiasmo, com alegria, mostrar para os jovens de fora que pode sim, venha, fale de Jesus Cristo, não precisa falar com aquela, às vezes, expressão triste, meio com vergonha, né? Que a juventude às vezes tem vergonha de expressar o amor de Jesus que eles têm, né? Pela questão de outros jovens, mas queremos mostrar sim que podemos ser muito felizes, e quem não vai ser feliz com Jesus no coração, né? E dessa maneira buscar trazer para junto da palavra de Deus outros jovens que muitas vezes só precisam de uma orientação, né? Que estão sedentes por uma informação, sedentes por um compromisso. Nós temos em nossa paróquia, em nossa diocese aqui, nós temos paróquias que surgiram muitas vocações sacerdotais e religiosas. E nós vemos que aqui na paróquia, praticamente todos os padres que passaram por aqui, eles vieram de fora, inclusive os nossos antepassados que fundaram essa comunidade, eram gente que vieram da Europa e fundaram essa comunidade. E nós percebemos muito pouco jovem aqui que se interessa pela vida sacerdotal e religiosa. E isto é uma grande preocupação da igreja, né? Porque se, por exemplo, nós somos aqui 4 padres, eu já estou com a cabeça ficando branca, eu já estou me preocupando, e tem muito, não se vê alguém falar de jovens. Por que será que isso acontece? Porque falta de incentivo, penso eu. Na minha comunidade, onde eu nasci, eu estava lá neste final de semana, nós somos 16 padres de uma comunidade do interior. E aqui, por exemplo, o padre Paulo é de Taubaté, São Paulo. O bispo dele aceita ele qualquer hora lá. Também precisaria, né? E eu sou da natural de Portunhão, seria da diocese de Caçador. Então veja bem, nós somos todos importados, e o jovem daqui? Será que o jovem aqui não se conscientizou aqui que pode ser o futuro sacerdote, dirigir a nossa igreja? São muito poucos. O nosso padre do mar, que se formou aqui, é daqui, mas no mais a maioria são jovens que vêm de fora. E a nossa paróquia, a nossa diocese aqui, o que está acontecendo? Uma das coisas que a gente percebe que é o mundo materialista, as condições. Então, se nós, aquilo que eu falei antes, a questão tem que falar bem, rezar pelos padres. Às vezes, por causa que um padre fez um erro, aí os padres são tudo não sei o quê. Prezado telespectador, muito obrigado pela sua atenção, que Deus os abençoe, abençoe as nossas famílias, e sejam sempre bem-vindos ao nosso programa, que passa todos os sábados às 11h30, e durante a semana, durante a noite, várias vezes a TV Cidade reprisa o nosso programa. Então, o nosso prezado telespectador está convidado a nos ouvir nos sábados e durante a semana, e também assistir a nossa Ave Maria, que é 5 minutos às 5 para as 8 da noite, todos os dias, menos nos sábados. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A todos um bom final de semana, um bom domingo, que Deus os abençoe.